Fala aí, pessoal, beleza? Mais um dia aí de leitura bíblica. Hoje é o dia 33, não é isso? Se eu estiver errado, me corrija aí, mas eu acho que é o dia 33 da nossa leitura. Hoje nós vamos continuar o livro de Levítico. Livro de Levítico que trata ali dos rituais e sacrifícios e ordenanças de Deus a respeito do culto, do serviço ali do povo de Israel ao Deus, o único Deus verdadeiro, Deus Jeová, o Deus eu sou, o Deus de Israel. E tinha uma maneira, de cultuar Deus da forma de Deus. Então Deus não aceita qualquer culto, Deus aceita o culto conforme Ele ordena. É uma característica que a gente precisa ficar atento, mesmo hoje na Nova Aliança. Tem algumas práticas que Deus exige na hora do culto, e enfim. Vamos ler então hoje. Deixe o seu like aí, tá? Se inscreva no canal, porque todo dia a gente está lendo a Bíblia aqui juntos, comentando alguma coisa que a gente acha pertinente. E está sendo muito bom esse tempo, pelo menos para mim, não sei para vocês. Comenta aí embaixo o que você está achando, beleza? Então vamos lá para Levítico 5, estou lendo na versão NVI. Vamos ler Levítico 5, 6 e 7 hoje, 3 capítulos aí. Vamos lá. Levítico 5 diz assim: se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem, ou de animal de rebanho, ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, pequenas criaturas que povoam a terra são os insetos, Ainda que não tenha consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Olha que coisa, mesmo se ele não tenha consciência disso. Deus leva muito em questão essa coisa da impureza. Eu sei que a impureza ela tem um aspecto profético e espiritual. Tocar em morte, é uma coisa abominável ali na antiga aliança, não se podia tocar em morte, exatamente porque Deus prezava pelo seu povo era santo, então por isso tocar em morte era algo impuro. Mas também tem um aspecto até higiênico, naquela época não tinha a medicina que tem hoje, a tecnologia que tem hoje, então os povos eram muito. Os outros povos, que não fosse Israel, que eu digo, talvez os egípcios, os babilônicos, os mesopotâmios, o pessoal que morava ali em Canaã, era gente muito, vamos dizer, nojenta, Essa é a palavra, não tem outra. Então enfim, deixavam o corpo apodrecendo assim em praça pública por dias e dias, até ser infestado de vermes. Aquilo lá podia trazer doenças, enfim. São vários fatores aí que Deus fazia questão de proteger. Então, entenda que essa questão da impureza não é apenas só uma questão espiritual, em primeiro lugar, porém é uma questão também higiênica. Deus queria proteger o seu povo deles mesmos, das próprias bizarrices que as outras nações praticavam, e Deus queria manter o povo limpo, ali, puro, sem... e Deus queria manter o povo ali limpo, puro, sem doença alguma. Mas vamos lá. Versículo 3. Se alguém tocar na impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro, sem ter consciência disso, quando souber, será culpado. Se alguém impensadamente, ou seja, sem pensar, jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou. Ou seja, juramento é uma coisa muito séria, Uma coisa muito séria para Deus, seja algo bom ou mal. Então, não podia lhe jurar descuidadamente. Versículo 6. E pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra, um rebanho, como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Duas palavras que aparecem muito aqui em Levíticos, A gente tem que destacar. Propiciação é uma delas e expiação. Essas palavras elas são palavras muito importantes na Bíblia inteira, tá? E dentre todos os livros da Bíblia, essas duas palavras, propiciação e expiação, aparecem mais vezes nesse livro aqui de Levítico. Por isso que ele é tão importante, porque aponta para a expiação do Cordeiro Santo, que é o Cristo Jesus. Versículo 7 diz assim: se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas, 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Tem uma diferença entre pecado e holocausto. Enquanto o pecado, a oferta de holocausto, era um sacrifício que você fazia para se aproximar de Deus, para
ter o direito de estar se aproximando ali do Deus de Israel. Já a oferta pelo pecado era por um pecado em específico. Era por um pecado em específico. Então, por exemplo, o holocausto sempre, né, de tempos em tempos, todo mundo tinha que fazer esse sacrifício. Porém, mesmo se a pessoa não tivesse pecado, tá? A pessoa tinha que sacrificar um holocausto ao Senhor. Porém, se você pecasse um pecado muito pontual, específico, aí você teria que fazer uma oferta pelo pecado. Era o sacrifício pelo pecado. Nesse caso aqui, olha que interessante. Nesse caso aqui, tinha que dar duas ofertas, né? Tinha que dar duas ofertas. Uma pelo pecado e outra como holocausto. Alguns pecados Deus exigia os dois sacrifícios ali juntos. Ele os trará ao sacerdote, que oferecerá primeiro o que for oferecido como sacrifício pelo pecado e destroncará o pescoço da ave, né? Se for uma pombinha, uma rolinha, um pombo, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. Aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar e oferta pelo pecado. Versículo 10, também Levítico 5, 10, tá? O sacerdote, então, oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará propiciação, como eu digo, toda hora tem essa palavra, propiciação ou expiação, em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas e 2 pombinhos, trará uma oferta pelo pecado, um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado. Mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porque é oferta pelo pecado. Ou seja, a gente só podia colocar óleo e incenso quando era outro tipo de oferta. Quando era pelo pecado, não podia. Okay? Versículo 12. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção de memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Então, parte da oferta ao Senhor, parte da oferta ao sacerdote. Deus sempre ordenava que assim fosse. Então, o sacrifício, além de ser uma oferta de propiciação diante do Senhor, era também uma oferta que também iria sustentar o sacerdote, né? Servia ali de sustento, de alimento para o sacerdote mesmo. Versículo 14 diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer uma ofensa, pecando sem intenção em qualquer coisa sagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro de rebanho sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Essa já é outra oferta. Então tem a oferta do holocausto. O que é a oferta do holocausto? É a oferta que eu presto, né, que eu dou a Deus para me aproximar de Deus. Então, não necessariamente, se eu não tivesse, eu poderia ter pecado, né, cometido algum pecado ou não específico, um pecado específico, mas eu deveria, de tempos em tempos, oferecer a Deus um holocausto. Já a oferta pelo pecado é quando eu conscientemente cometesse algum pecado e ele, então, né, se não fosse um pecado passível de morte, porque tem alguns que nem sacrifício adianta, a pessoa morreria, mas se fosse, né, um pecado mais leve, vamos dizer assim, eu ofereceria então uma oferta pelo pecado. Nesse caso aqui tem uma terceira oferta, que é a oferta pela culpa, que é quando a pessoa ela comete uma ofensa sem a intenção, né, sem a intenção. Foi sem querer. Então ela vai trazer também um carneiro de rebanho sem defeito, avaliado com prato no peso padrão do santuário como oferta ao Senhor. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas sagradas, acrescentará 1/5 do valor e o entregará ao sacerdote. Este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho, ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado, como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Ou seja, mesmo quando você não tinha intenção de pecar, Deus levava aquilo mesmo assim, como um pecado. Deus considerava aquilo um pecado mesmo, talvez você não estando totalmente consciente do que você fez, né?
Ou seja, não existe aquela coisa de que, eu não sabia, né? Então não foi pecado. Não, você poderia não saber que não era pecado. Você poderia fazer sem a intenção, mas era pecado. Diante de Deus era pecado, por isso Deus providenciava, então, pediu para Moisés organizar esse culto aqui, toda vez que você cometesse algo sem a intenção de cometer. Né? Levítico, capítulo 6. Deixa um like aí nesse vídeo, tá? Dá uma força aí. Se inscreva nesse canal, porque todo dia a gente está aqui lendo juntos e comentando a Bíblia. A gente está no livro de Levítico agora. É um livro extremamente técnico, vamos dizer assim, no sentido de ter muitas informações específicas à cultura judaica, porém é um livro, ao mesmo tempo, muito profético. Profético no sentido de apontar para o sacrifício que haveria de vir 2000 anos depois, que era o sacrifício de Cristo, né? O sacrifício de Cristo ali na cruz. Então, tudo aqui aponta para a nova aliança. Né? Todos esses símbolos aqui, hoje nós vivemos a realidade disso, porém essa época era a sombra do que nós vivemos hoje na nova aliança. Então é muito importante a gente aprender sobre o livro de Levítico também, lembrando que toda a escritura ela é apta para o ensino. Né? E quando Paulo escreveu isso para Timóteo, né, em 2 Timóteo 3,16, ele escreveu num ambiente onde nem existia o Novo Testamento ainda, só o Velho. Ou seja, o Velho Testamento, mesmo o Velho Testamento, mesmo não estando nós mais na velha aliança, porém, o Velho Testamento, a antiga aliança, serve para nós sim, para alimento, para a educação na justiça, como Paulo mesmo diz. É muito importante que a gente entenda, leia, medite, né, e também pratique, né, de certa forma, todas essas ordenanças, mesmo que em outra aliança, em outro contexto. Né, muitos mandamentos aqui a gente não vai praticar mais, é óbvio, mas o princípio permanece. O princípio permanece. Então a gente tem que extrair o princípio, né, mesmo que muita coisa mudou depois que Jesus veio e né, esses cultos a gente não faz mais, não fazemos mais sacrifícios, literalmente, porque o sacrifício já foi entregue. Porém, temos que ver alguns princípios aqui que Deus quer falar conosco. Então essa é a palavra de Deus, mesmo que às vezes é um pouco mais pesado de ler, persevere nessa palavra. Beleza? Sem mais enrolação, vamos lá para Levítico 6. E disse o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor ou roubado, e se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, e se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou que foi-lhe confiado, ou os bens perdidos que achou. Não tem esse negócio aqui no Brasil, quando alguém acha uma coisa perdida, né? O cara achou dinheiro, não sei aonde, ele devolve, né? Todo mundo aplaude, tal. E aquela pessoa é muito honesta e tal. Ela não fez mais que a sua obrigação, essa é a verdade. Né? A gente vê isso aqui claramente em Levítico. Quando alguém pegava algo que não era seu, ele estava cometendo um pecado grave diante de Deus, certo? Então, se você acha algo perdido e não é seu, você tem que devolver. Se alguém lhe confia um bem também, né, e você extorque, você rouba, você não devolve, também é errado, você cometeu um pecado também. Então, olha o princípio que Deus está nos deixando aqui, né? Sei que muita gente às vezes pega coisa emprestada e não devolve. Isso é errado, isso é pecado. A gente vê aqui em Levítico. Outra coisa, versículo 5. Ou qualquer coisa sobre o qual tenha jurado falsamente. Né? Essa coisa de jurar pelo nome de Deus, a coisa de jurar falsamente também é um pecado que Deus leva em consideração, um pecado grave. Fará restituição plena. Acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar sua oferta pela culpa. Por sua culpa, trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem defeito, devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez, que o tornou culpado. E o Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. A gente já viu que o holocausto está pronto aí para o sacrifício de Cristo também lá na cruz, certo?
Ele tomou todo o fogo da ira de Deus. Por isso, também que o holocausto tinha que pegar fogo, tinha que queimar a noite inteira até de manhã. Versículo 10. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os cações de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, em um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Aí uns versículos bem conhecidos. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Levítico 6:13. Muito usado esse versículo para outros contextos, né? O contexto aqui, e o certo, óbvio, é o contexto do sacrifício, né? Aliás, quando você chegasse ali com o sacrifício, o fogo deveria estar pronto para receber o sacrifício. E o fogo nunca podia ser apagado no altar, né? Tinha que ter a manutenção ali, e a lenha do sacerdote. Toda manhã o sacerdote tinha que pegar a lenha para manter aquele fogo em ebulição, né? Então, era algo que Deus não permitia que o fogo fosse apagado. Esta é a regulamentação, versículo 14. Esta é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente ao altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta do cereal e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Essa oferta não será assada com fermento. De novo, Deus retirando o fermento. Lembra que o fermento, falei isso na última vez, né, na nossa última leitura, falei que o fermento aponta ali para a hipocrisia, para o pecado, para a desobediência, né? Porque o fermento ele cria um crescimento artificial, não é um crescimento natural. E até no Novo Testamento Jesus fala, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. E aqui a gente vê que o fermento tem esse viés aqui também negativo. Então toda a oferta deverá ser assada sem fermento, né? Na época também da Páscoa a gente vê que os pães são asmos, ou seja, pães sem fermento. A gente vê essa aversão de Deus com o fermento, simbolicamente apontando da aversão de Deus ao pecado, à impureza, né? Então essa oferta não será assada com fermento, versículo 17. Eu a dei a eles com porção das ofertas feitas a mim com fogo. É santíssima, como oferta pelo pecado e como oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer das porções das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Só os levitas, né? Na verdade, não só os levitas, só os descendentes de Arão, ou seja, só aqueles que eram da linhagem sacerdotal. É decreto perpétuo para as suas gerações, tudo o que nelas tocar se tornará santo. Se tornará santo. Então, assim como quando alguém tocasse no morto, por exemplo, né, e várias outras coisas que Deus considera impura, a pessoa ficava impura, pelo menos por uns dias, da mesma forma, quando alguém tocava, né, ou seja, as pessoas certas, não poderia ser qualquer um, mas se as pessoas certas, que no caso aqui são a linhagem sacerdotal, se eles tocassem naquilo, né, nesses pães, nessas ofertas, eles também eram santificados, né? Tudo que nelas tocasse tornará santo. Versículo 19, o Senhor disse também a Moisés, esta é a oferta de Arão e seus descendentes, essa é a oferta que Arão e seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade da manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo. Esse óleo aqui é o azeite, né? O azeite sempre muito usado, principalmente quando é algo de oferenda, no caso, quando são ofertas feitas de farinha, né? Tipo bolos, essas coisas assim, sempre ou quase sempre deveria ter óleo, incenso também, né? E o incenso também, a não ser se fosse oferta pelo pecado. Mas nesse caso aqui, Deus pede óleo, olha só. Quando Arão for se apresentar a mim junto com
os filhos dele. Então prepare isso, né? Prepare esse jarro da melhor farinha e prepare-a com óleo, versículo 21, numa assadeira, traga também bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido, descendente de Arão, também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. Então, essa oferta do sacerdote, contrário das outras. Quanto às outras, né, Deus recebia aquela oferta como aroma agradável, porém a gente via que o sacerdote ficava com parte. Mas nesse caso aqui, não. Toda ela tem que ser queimada e não pode ser comida. O Senhor disse a Moisés, versículo 25 agora: diga a Arão e a seus filhos, esta é a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que ofereceu o animal o comerá em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavado em lugar sagrado. A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada, enxaguada com água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. E versículo 30, o último versículo aí, mas toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Nesse caso, se for uma oferta pelo pecado, os sacerdotes não podem pegar parte da oferta e comer, não. Aí, nesse caso, a oferta tem que ser toda queimada. Beleza? E capítulo 7 agora. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, tá bom? Ativa o sininho, porque todo dia a gente está lançando vídeo aqui, lendo a Bíblia juntos e também comentando alguns versículos, trazendo clareza, explicando. E chama aquele amigo seu, né, para participar. Ainda dá tempo, tá no começo do ano, dá tempo ainda de a gente entrar nesse desafio, dá tempo de reler o que, né, supostamente alguém perdeu para trás de Gênesis e Êxodo. A gente ainda está em Levítico, então dá para entrar ainda no desafio. Vamos ler a Bíblia inteira esse ano, beleza? Levítico 7 diz assim: esta é a regulamentação da oferta pela culpa, que é a oferta santíssima. O animal da oferta pela culpa será morto no local onde são sacrificados os holocaustos. O seu sangue será derramado nos lados do altar. Toda a sua gordura será oferecida, a parte gorda da cauda e a gordura que cobre as vísceras. Então, essa aqui é a oferta à culpa, né? Oferta santíssima. Versículo 4. Os 2 rins com a gordura que os cobre, que está perto dos lombos, lobo do fígado, que será removido juntamente com os rins. O sacerdote os queimará no altar como oferta dedicada ao Senhor, preparado no fogo, e a oferta pela culpa. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, mas deve ser comida em lugar sagrado, é a oferta santíssima. A mesma regulamentação aplica-se tanto à oferta pelo pecado quanto à oferta pela culpa. Lembrando que a oferta pelo pecado é quando você conscientemente pratica um pecado e você oferece uma oferta a Deus. Já a oferta pela culpa é quando você não tem a intenção de pecar ou não tem a consciência que você está fazendo errado, e também você tem que oferecer uma oferta a Deus, que é a oferta pela culpa. A carne pertence ao sacerdote e faz propiciação pela culpa. O sacerdote que oferecer um holocausto por alguém ficará com o couro do animal. Toda oferta de cereal assada num forno ou cozido numa panela ou numa assadeira pertence ao sacerdote que a oferecer. Toda oferta de cereal amassada com óleo ou não pertence igualmente aos descendentes de Arão. Esta é a regulamentação da oferta de comunhão que pode ser apresentada ao Senhor. Se alguém a fizer por gratidão, então, junto com a sua oferta de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermentos e amassados com óleo, pães finos sem fermentos e untados com óleo e bolos da melhor farinha, bem amassados e misturados com óleo. Então, essa aqui já é outra oferta, né? Então, tem a oferta do holocausto, lembra disso, a oferta do holocausto é para se aproximar de Deus, né? Para aplacar a ira de Deus, mesmo você não tendo cometido talvez um pecado muito específico, mas todo mundo tinha que ofertar. Aí você tem a oferta pelo pecado, quando você cometia deliberadamente um pecado, dependendo do pecado ele, né, teria sentenças, mas dependendo do pecado você teria que oferecer um sacrifício. Tem a oferta pela culpa, quando você não tinha intenção de cometer aquele pecado, e isso aqui é gratidão. Ó.
oferta de gratidão. Ou seja, eram ofertas que não tem nada a ver com pecado agora, né? Só porque eu estou grato a Deus, então eu ofereço uma oferta de gratidão. Claro que eu estou falando no modo figurado, né? A gente não precisa oferecer esse tipo de oferta mais, né? Se alguém fizer por gratidão, então a sua oferta será de gratidão, terá que oferecer bolos sem fermentos e amassados, de novo sem fermento, e amassados com óleo, pães finos, sem fermentos e untados com óleo, e bolos da melhor farinha bem amassados e misturados com óleo. Juntamente com a sua oferta de comunhão por gratidão, apresentará a oferta que inclua bolos com fermento. De cada oferta trará uma contribuição ao Senhor que será dada ao sacerdote que asperge o sangue das ofertas de comunhão. A carne da sua oferta de comunhão por gratidão será comida no dia em que for oferecida, nada poderá sobrar até o amanhecer. Se, contudo, a sua oferta for resultado de um voto ou for uma oferta voluntária, a carne do sacrifício será comida no dia em que for oferecida e o que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que é uma oferta, que é um voto? Né? Então, por exemplo, faço um voto com Deus. Se o Senhor me abençoar, eu vou oferecer tal sacrifício. Seria um voto, seria um tipo de voto. Né? Hoje não tem isso mais, né? A gente reconhece que isso não pode existir mais, uma vez que a graça de Deus está sobre nós. Jesus já ofereceu o sacrifício perfeito, não precisa fazer votos igual muita gente faz por aí. Alguns do catolicismo mesmo fazem votos com Deus e tal, e tem que andar não sei quantos quilômetros, tem que subir uma escada de joelhos. Esse tipo de voto, não é que ele é necessariamente errado, mas ele não faz mais sentido, né, na nova aliança. Mas tinha os votos ali na velha aliança, uma vez que tudo era feito a partir dos sacrifícios, né? A carne do sacrifício será comida, então a carne pode ser comida no dia seguinte sem problemas, nesse caso aqui. E também, além do voto, né, uma oferta voluntária. O que é uma oferta voluntária? É uma oferta aberta. A pessoa ela quer ofertar porque ela quer, não tem um motivo, assim, não tem um pecado, não, é uma oferta voluntária. Então, nesse caso, também podia comer o que sobrar no dia seguinte. Né? Nos outros casos, não. Mas a carne, versículo 17, mas a carne que sobrar do sacrifício até o terceiro dia será queimada no fogo. Mesmo, né, se for o caso da oferta voluntária, ela tem que ser queimada até o terceiro dia. Versículo 18. Se a carne da oferta da comunhão não for comida ao terceiro dia, ela não será aceita. A oferta não será atribuída àquele que a ofereceu, pois a carne será estragada, e quem dela comer sofrerá as consequências da sua iniquidade. Era bem sério comer coisa estragada, né? Coisa depois de 3 dias. Deus preza aqui muito pela pureza, por essa questão espiritual da pureza, mas preza também pela higiene, né, gente? Quem que vai comer um negócio de 3 dias? Então, naquela época, poderia ser que alguém se arriscaria. Então, Deus já falava, não pode. Se alguém fizer isso, o sacrifício está invalidado. Ou seja, o sacrifício dele não valeu mais. Como se fosse cancelado. Né? Versículo 19. A carne que tocar em qualquer coisa impura não será comida, será queimada no fogo. A carne do sacrifício, porém, poderá ser comida por quem estiver puro. Mas se alguém que está impuro comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado no meio do povo de Israel. Ou seja, alguém tocou no morto, aí você vai comer da carne de oferta da comunhão. Você está eliminado do povo. Né? Não pode. Impureza não casa com ofertas a Deus. Não pode. Versículo 21. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja impureza humana, seja animal, seja qualquer outra coisa impura e proibida, e comer da carne da oferta da comunhão que pertence ao Senhor, será eliminado entre o povo também. E disse o Senhor a Moisés, versículo 23, diga aos israelitas, não comam gordura alguma do boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens pode ser usada para qualquer outra finalidade, mas nunca poderá ser comida. Quem comer a gordura de um animal dedicado ao Senhor, numa oferta preparada do fogo, será eliminado do meio do povo. Ou seja, Deus tem ciúme daquilo que é dele. Se você ofereceu algo para Deus, que é a gordura, você não pode comer depois. Ou é de Deus ou é seu, em outras palavras. Mas Deus realmente levava a sério o sacrifício. Você vê aqui que se é meu, ninguém toca. Se é meu, ninguém toca. Versículo 26. Estamos terminando já. Onde quer que vocês vivam,
onde quer que vocês vivam, não comam sangue de nenhuma ave nem de animal. Quem comer sangue será eliminado do meio do povo de Israel. Mais uma vez, já falei sobre isso, mas Deus repudiava qualquer tipo de alguém que tomava sangue, né? O argumento é porque a vida está no sangue. Quando você bebe, além de ser bem nojento, né? Você beber um sangue também, tinha essa parte de higiene também. Então, a pessoa, se fizesse isso, seria eliminada do meio do povo de Israel. 28. Disse mais o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, todo aquele que trouxer sacrifício de comunhão ao Senhor terá que dedicar parte dele ao Senhor. Com as próprias mãos trará ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, trará a gordura juntamente com o peito e moverá o peito perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. O sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito pertence a Arão e os seus descendentes. Né? A gordura é do Senhor, mas o peito pode ficar para os sacerdotes. Versículo 32. Vocês deverão dar a coxa direita das ofertas de comunhão ao sacerdote como contribuição. Lembra que ou quase sempre, na verdade, né? Quando alguém oferecia uma oferta ao Senhor, aquela oferta, parte daquela oferta também era para o sacerdócio. Versículo 33. O descendente de Arão que ofereceu o sangue e a gordura da oferta da comunhão receberá a coxa direita como porção. Das ofertas da comunhão dos israelitas, tomei o peito, que é movido ritualmente, e a coxa, que é ofertada, e os dei ao sacerdote Arão, aos seus descendentes, por decreto perpétuo aos israelitas. Essa é a parte das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, designada a Arão e aos seus filhos no dia em que foram apresentados para servir o Senhor como sacerdotes. Foi isso que o Senhor ordenou dar a eles, no dia em que foram ungidos dentre os israelitas. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Essa é a regulamentação acerca do holocausto, da oferta de cereal, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de ordenação e da oferta de comunhão. Lembrando que, oferta de novo, mais uma vez, né, para a gente terminar hoje, oferta de holocausto é a oferta que eu ofereço para me aproximar de Deus, para aplacar a ira de Deus. Mesmo que eu não tenha cometido, talvez, um pecado necessariamente específico. A oferta de cereal é aquela oferta onde eu dava farinha, né, bolos, pães para Deus. Referente aí a algo também relacionado ao pecado, né? Aí tinha a oferta pelo pecado mesmo, que aí eu tinha que derramar o sangue de um animal quando eu cometesse algum pecado. A oferta pela culpa é quando eu não tinha a intenção de pecar, e aí quando eu pecasse eu deveria oferecer a oferta pela culpa. A oferta de ordenação é a oferta ritualística ali entre os sacerdotes, né? Quando alguém ia se apresentar ao serviço do Senhor, ele tinha que dar uma oferta de ordenação, e a oferta também de comunhão, onde, né, você oferecia boa parte do seu sacrifício ao sacerdote, também chamada de oferta pacífica ou oferta de gratidão. O Senhor entregou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou os israelitas que trouxessem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. E terminamos aqui a leitura de hoje. Muito sacrifício, né, gente? Muita coisa, muita informação. Mas o que devemos entender é que todas essas coisas foram cumpridas em Cristo, ou seja, quase todas, né? Porque ainda no Novo Testamento resta um sacrifício para o povo de Deus. A Bíblia diz que, em Romanos 12, por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, ainda temos o sacrifício de gratidão a Deus, né? As ofertas pacíficas. Não na forma de animais e bolos e coisas do tipo, mas com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo, exaltando e glorificando o Senhor no nosso corpo, né, e através das nossas atitudes. Isso também é considerado sacrifício. Agora, aquela oferta pelo pecado, né, a oferta do holocausto, Cristo realmente apagou, porque ele fez a aproximação, né, ele é o Cordeiro perfeito, e ele se deu por nós, e agora nós podemos ter comunhão com Deus baseado nesse sacrifício. Beleza, gente? Muito bom ler esses capítulos aqui. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, tá bom? Para ficar por dentro. Todo dia tem vídeo aqui. E chama alguém para participar desse desafio. Deixa o seu like também. E a gente se vê amanhã na nossa próxima leitura. Nós vamos continuar lendo Levítico. Então, tamo junto. Até mais. É nóis e valeu!